com 1 tendendo a mais infinito, da integral de 0 a 1 de quem? De x sobre x2 mais 1, que eu vou escrever como sendo 1 meio, 1 sobre x2 mais 1, vezes 2x dx, para ficar a integral de quê? De 1 sobre v dv. Então isso é o quê? Um limite com 1 tendendo a mais infinito da metade do logaritmo natural de v, que é o x2 mais 1, tá? Porque é o módulo, né? Módulo, 1 está tendendo a mais, x2 mais 1 é sempre positivo, então isso aqui dá quanto? Mais infinito. Aí basta que exista um c tal que uma das integrais, né? Tá? Basta a existência de um c tal que não haja convergência da integral, tal que a integral não converge, tal que a integral diverge. Então, daí, tá? A integral de menos infinito a mais infinito de x sobre x2 mais 1, essa integral diverge. Tá? E esse exemplo, ele é interessante pelo seguinte, ó. Porque se você... Esse integral diverge. Porque a convergência é segundo essa definição. Essa é a definição da literatura matemática. Tá certo? E observe esse exemplo, vamos fazer o gráfico. Isso é com a função ímpar. Essa função tem um gráfico assim, ela é uma função ímpar. E tem um gráfico desse jeito. Esse é o gráfico da função f de x igual a x sobre x2 mais 1. Esse é o gráfico da f de x igual a quê? A 1 sobre x2 mais 1. E observe que, ó, a integral de menos a a, se pegar a integral de menos a a da f, dá quanto? Dá zero. Essa integral dá zero, qualquer que seja o a real. Portanto, se essa integral dá zero, qualquer que seja o a real, o limite disso aqui com a tendendo a mais infinito é zero. Porque se para todo a isso dá zero, quem é o limite disso? Dá zero. Aí você é induzido a pensar, se você olhar só para cá, que a integral converge. Você pode chegar e dizer que isso aqui é a integral de menos infinito a mais infinito da f. Só que isso não é a definição de integral imprópria. A definição de integral imprópria é essa daqui. Observe que nesse caso vale isso, mas a integral diverge, porque essa igualdade é verdadeira. Mas isso não... Essa igualdade aqui é verdadeira. O que não faz sentido é isso aqui, porque isso aqui não é a definição da integral imprópria. A integral imprópria não é o limite, tá? Com a tendendo a mais infinito, tá? Não é o limite com a tendendo a mais infinito, a menos infinito. Não é a integral imprópria não é o limite com a tendendo a mais infinito da integral de menos a. Não é. Isso não é a definição. Tá? Isso não é a definição. Por isso que isso aqui não está correto. Aqui não está correto. O que é verdade é o seguinte: se a função é integrável em R, preste atenção, se a função é integrável em R, essa integral é o limite com a tendendo a mais infinito da integral de menos a
da f. Presta atenção. Se a função é integrável, então sai da definição essa igualdade. Se a função é integrável. Agora, se a função não é integrável, esquece isso aqui. Tá? Esquece isso aqui. Entendeu? Isso aqui vale quando a função é integrável. Quando a função é integrável, você tem isso aqui. Fácil de ver. Tá? Porque a integral de menos a é a integral de menos a zero, mas a integral de 0 a a. Tá? E aí você, por propriedade, você mostra isso. Mas, entendeu? Mas a definição da integral em R, quem é? Quem é a integral de menos infinito a mais infinito? Quem é? É a integral de menos infinita a mais a integral de quem? De a mais infinito, quando a é um número real tal que as duas integrais convergem. E se as duas integrais convergem para a, convergem para b, e essa soma independe do a. Tá, estamos entendidos? Estamos entendidos? Então você pode usar essa igualdade aqui. Isso aqui é a integral imprópria quando você já sabe que a integral converge. Quando você já sabe que f é integrável em R, tá? Tá bom? Tá bom? Isso aqui, o limite disso aqui ser um número real, não é critério de convergência não. Pelo amor de Deus. Pronto. Tá? Não assumam isso. Tem situações em que você consegue, tá certo, trabalhar com isso, vale, mas sigam a definição. Tá? Vamos ver o seguinte. Tem outros casos de integral imprópria, tá? Que é, vamos ver esse caso aqui, ó. Ó, vocês entenderam a discussão aí? Tá? Sejam AB reais com A menor do que B, A menor do que B, e F uma função contínua. No outro caso, eu não sei se eu botei sejam F, uma função, eu botei sejam F, né? Seja. Que é no singular, quero só. Sejam F, tá errado. É seja F, tá? Seja F uma função contínua em R, porque não tem duas coisas aqui. Tá? Então corrijam aí, caso anterior. E tá aqui sim, sejam A e B reais com A menor do que B, e F uma função contínua em AB. AB. Isso aqui vocês já viram esse caso de integral imprópria aqui, não viram? Mas agora vocês vão ver aqui, ó. Em AB, tal que cada um dos limites primeiro limite de f de x com x tendendo a A pela direita e limite de f de x com x tendendo a B pela esquerda não é um número real. Vocês estão entendendo aqui, ó? Entendeu a situação? Não é um número real. Aí, em função das propriedades apresentadas na aula passada,
e demonstradas, você tem o seguinte, ó, fácil, você conclui a seguinte coisa: se existe C no intervalo aberto AB, ó, limite em A não é o número real, limite em B não é o número real da F. Mas se existe C pertencente a AB, tal que a integral de A a C da F. E essa integral é imprópria somente em A. Por quê? Porque nesse caso, como C está no interior do intervalo e por hipótese a função F é contínua em AB, a função F é contínua em AC fechado. E aqui a impropriedade é só no A, que é o caso de impropriedade da aula passada. Então, se existe um C no intervalo AB aberto, tal que esta integral e a integral de CAB da F, e aqui a impropriedade é só onde? No B. Então, que caso estudado na aula passada, se existe um C no intervalo aberto, tal que essas duas integrais convergem, então, dado C, dado D no intervalo aberto AB, as integrais, integral de A a D da F, que é uma integral imprópria somente em A também, e a integral de D a B da F, que é uma integral imprópria somente no B. Então essas integrais convergem e a soma dessa com essa, cancelamento parecido com o que, em função das proposições da aula passada. Olha as notas de aula para os detalhes da demonstração. Essa integral, não vou gastar tempo da aula, a integral disso aqui, essa integral aqui, é igual a essa. Essa soma, desculpa. Essa soma de integrais impróprias é igual à soma dessas duas aqui. Tá bom? Vocês estão entendendo? Tá? Olha os resultados. Aí, essa soma aqui, que independe do C, qual é a lição daqui? Qual é? Se essas duas integrais convergem para algum C no intervalo aberto a B, elas convergem para qualquer valor de C no intervalo aberto a B. E a soma independe de quem? De C. Aí nessa condição aqui, eu já vou colocar a definição, e a hipótese é o que está em azul aqui, tá certo? A hipótese tá? Sendo a F, segundo essa descrição, para economizar na escrita. Tá? Então, nós dizemos nesta configuração aqui, tá? Nesta configuração aqui, nós dizemos que F é integrável, tá certo? Tá bom? É integrável em AB aberto, quando existe o quê? Um C no intervalo aberto AB, tal que a integral de A até C da F e a integral de C até B da F então que essas duas integrais convergem. E, neste caso, ou seja,
No caso em que as duas integrais convergem, no caso de existir um seta, que as duas integrais convergem, a soma integral de A a C da f mais a integral de C até B da f, essa soma é denominada, integral imprópria, é um ponto, o acento é aqui, de f no intervalo que é? Intervalo aberto. Porque se existe um C tal que essas integrais convergem, elas convergem para todo C do intervalo aberto AB. E essa soma aqui independe do C. E ela é denominada do quê? Integral imprópria de f em AB. Sendo denotada por mesma notação da integral definida. Então, quando você se vê diante disso aqui, você precisa decidir se trata-se de uma integral definida ou de uma integral imprópria. E sendo imprópria, ela pode ser imprópria somente em A, estudado na aula passada, pode ser imprópria somente em B, estudado na aula passada, e pode ser imprópria nas duas. Quando, neste caso, né? Quando não existe os limites em A, quando os limites em A e em B, não é que não existe, quando os limites em A e B não são números reais. Entendido? Tá bom? E quando é que essa integral converge? Sim, aí não vou escrever não. Nós dizemos que essa integral converge quando a função f é integrável. Nessas condições aqui, nós dizemos que essa integral converge quando ela é integrável no aberto. Ou seja, quando existe um C no intervalo aberto, tal que essas duas convergem. E quem é o valor dela? A soma das duas. Então, para mostrar que essa integral converge, basta exibir um C no intervalo aberto AB, tal que as duas convergem. Daí, para mostrar que não é integrável, basta exibir um C no intervalo aberto AB, tal que uma dessas integrais diverge. Entendido? Entendido? Pronto. Porque por propriedades da aula passada, bem, não vou mais, já cansei de falar sobre isso. Então, veja aqui. Vamos lá. Ó, integral de menos 1 a 1, tá? Integral, olha aqui, ó. Integral de menos 1 a 1, de 1 sobre 1 menos x2. Essa integral converge ou diverge? Então vamos pegar um. Tá? Ó, a título de informação, menos 1. Isso é o gráfico da f aqui, nesse intervalo. Esse é o gráfico. Se essa integral convergir, eu estou calculando essa área. Se essa integral convergir. É essa área que eu estou calculando, certo? Mas se ela convergir, tá? Bora ver se ela converge. Então, pegue, por exemplo, a integral de
Vamos pegar a integral de 0 a 1. De 1 sobre x2 menos 1. Quem é o c? Quem é? 0. Estou escolhendo c igual a 0. Isso é, por definição, o que é isso, por definição? O limite, quando o quê? Quando u tende a 1, por valores menores do que 1, da integral de 0 a 1, 0 a u, perdão, de 1 sobre x2, é 1 menos x2, perdão. É 1 menos x2. Tá? Tá aqui. Menos x2. Então fica 1 menos x2. Que é igual a quê? Ao limite, quando u tende a 1, integral de 1 sobre 1 menos x2. É 1 meio do logaritmo natural do módulo de x mais 1 sobre x menos 1. É o arco tangente, tá? Tá, isso aqui variando de quem? De 0 a 1. Isso aqui dá o limite quando u tende a 1, por valores menores que 1, de quem? De 1 meio, do logaritmo natural do módulo de u mais 1 sobre u menos 1.